Iremos dar continuidade ao estudo da análise combinatória, onde a gente já teve a oportunidade, em capítulos anteriores, trabalhar permutações, arranjos, princípio fundamental de contagem, arranjos e combinações de uma maneira diversa. Hoje, iremos efetuar mais uma bateria de exercícios e eu tenho absoluta convicção que você vai fazer antes de mim, em função de considerar que você já tem uma bagagem nesse assunto capaz de resolver esses exercícios. Porém, nós iremos efetuar a resolução deles, você acompanha comigo e no final da aula, se existir alguma dúvida, alguma pergunta, a gente faz os esclarecimentos que são cabíveis, tá bom? Vamos lá. Na sua apostila, na página número 19, a primeira questão que você tem aqui é uma questão que caiu no Enem. E ela diz assim, ó: 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, olha só, 4 times irão compor o grupo A através de um sorteio. Vamos pensar comigo? Você sortear 4 times para compor um grupo, é um caso de arranjo ou combinação? Para eu poder responder isso, eu tenho que lembrar o que é um arranjo e o que é uma combinação. Quando é que eu estou diante de um arranjo? Arranjo é aquela sequência lógica de contagem que a ordem é importante. Se você alterar a ordem, altera o grupo. E a combinação, Vanks? Combinação é aquela que a ordem não é relevante. Você pode colocar em qualquer ordem e não vai ter problema. Então vamos pensar aqui. Para formar um grupo de times, fazer um sorteio, a ordem não importa. Se você coloca lá no grupo, ó, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Fluminense. Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Vasco, a ordem não importa, o grupo continua o mesmo. Então, sortear 4 times num grupo seria um caso de quê? Seria um caso de combinação. Guarda essa informação, tá? Guarda essa informação aqui. Se for por causa que a gente precisar calcular alguma coisa. Aí ele continua. Em seguida, entre os times do grupo A foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. Então, o que é que significa aqui? O que é que significa jogar em casa? Jogar em casa, hoje a gente vê com esse momento de situação atípica da pandemia, jogar em casa e jogar fora de casa é a mesma coisa. Por quê? Porque não tem torcida. Porém, normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, jogar em casa é um fator que altera. Por exemplo, quando eu digo assim, o jogo Palmeiras e São Paulo. Quando eu digo Palmeiras e São Paulo, o jogo na casa do Palmeiras é uma condição. Quando eu digo São Paulo e Palmeiras, é um outro jogo, por quê? Porque é em outro estádio. A ordem é importante? Claro que sim. Claro que sim. A ordem é importante. Quem joga em casa leva muita vantagem. Por quê? Porque ele conta com o apoio de sua torcida. Não considere aqui a situação atípica que a gente está vivendo, onde a gente está assistindo jogos na TV sem torcida. Por quê? Porque a torcida faz parte do espetáculo e não está tendo nesse momento. Na prática, jogar em casa a ordem é importante, porque quando eu falo assim, ó, jogo Corinthians e Santos, tá, é o jogo na casa do Corinthians. Quando eu falo Santos e Corinthians, é outro jogo. Por quê? Porque já vai ser na casa do Santos. Quando a gente ouve o nome do clube, o primeiro nome é o jogo em casa. Então, a ordem é importante? Se trata de quê? De um arranjo. Vamos ver o que ele quer que a gente calcule. Agora ele diz assim: a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de quê? Oh, que maravilha! Não tem cálculo. É só para você identificar que tipo de raciocínio você vai utilizar. No primeiro, para a escolha de times por sorteio, combinação. No segundo, para definir o jogo na casa de quem, arranjo. A minha resposta seria a letra A. Combinação no primeiro e arranjo no segundo. Já foi questão do Enem, isso, tá, moçada? A questão de número 2, ele tem uma expressão matemática para efetuar o cálculo, tá? Aqui na questão de número 2, observe que a gente tem um cálculo a ser feito. Como assim, Vanks, um cálculo? Você tem um arranjo, uma combinação e uma permutação. Qual a fórmula do arranjo? A fórmula do arranjo é n fatorial, você tem que saber isso aqui de cor. N menos P fatorial. O que é o N?
N é o todo e P é a parte. N é o todo e P é a parte. Como é que é a fórmula da combinação? A fórmula da combinação é a mesma do arranjo. A mesma, ó. N fatorial sobre N menos P fatorial. Só que você acrescenta aqui no denominador a parte, ó. P fatorial. Vanks, quando é que é arranjo? Arranjo é quando a ordem é importante. Quando é que é combinação? Quando a ordem não é importante. E essa permutação aí, como é que a gente faz? Permutação, você faz N fatorial. Só faz a multiplicação. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Como é que eu vou resolver isso, Vanks? Você vai calcular um de cada vez, não tenha pressa. Arranjo 3, 2 vai ficar como? 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial. 3 fatorial sobre 1 fatorial. Quanto é isso aqui? 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 1. Vai dar quanto? 6. Faça o segundo cálculo. Combinação 5, 2. 5 fatorial sobre 2 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. Desenvolva até o maior. 5, 4, 3 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial você vai cancelar, ó. Quanto é que sobrou aqui? 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. E o último é o P3. O que é o P3? Permutação 3 fatorial. 3 fatorial fica como? 3 vezes 2 vezes 1. Bom, o que ele pediu para você fazer? Ele pediu para você fazer a soma do A3, 2 com o combinação 5, 2 menos a permutação. 6 mais 10, 16. 16 menos 6, 10. Qual seria a sua alternativa na questão 2? Letra E. A questão de número 3 diz assim: participei de um sorteio de 8 livros e 4 DVDs. Participei de um sorteio de 8 livros e 4 DVDs. Lembre-se que sorteio é o quê? Sorteio, a ordem importa? Não. É um caso de quê? Sorteio é um caso de combinação. Sorteio é um caso de combinação. Ah, sorteei as bolas 9 e 10. Se você sortear 9 depois 10, é a mesma coisa de você sortear 10 e depois a bola 9. É combinação, a ordem não importa. Todos distintos. E ganhei o direito de escolher entre estes 3 dos livros e 2 dos DVDs. 3 dos livros, você vai ter o direito de escolher, e 2 dos DVDs. Bom, como é que você vai fazer? Combinação, não é? Então você vai fazer assim, ó. Para os livros, como é que vai ficar? Quantos livros você tem? 8. Escolher? 3. DVDs. Quantos DVDs você tem? 4. Você vai escolher quantos? 2. Pronto. Você vai calcular isso aqui e depois você faz o produto. Então vamos lá. Combinação 8,3 vezes combinação 4,2. Só tinha que lembrar da forma da combinação. Como é que eu faço combinação 8,3? 8 fatorial sobre 3 fatorial. 8 menos 3, 5 fatorial. 8, 7, 6, 5 fatorial. Sobre 3, 2, 1, 5 fatorial. Cancelo, cancelo. 3 vezes 2, 6. Cancela com 6 aqui em cima. 8 vezes 7, 56. Guarde esse número. Combinação 4,2. 4 fatorial. 2 fatorial. 2 fatorial. Porque você vai fazer 4 menos 2. 4, 3, 2 fatorial. Aqui embaixo. 2 vezes 1, 2 fatorial. Cancela o 2 com o 2, né? 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Qual vai ser a minha resposta, Vanks? 56 vezes 6. 56 vezes 5 dá 280. Vezes 6 vai dar 336. Minha resposta. Letra E. Vanks, se você acredita que eu estou aqui na minha casa, à medida que você vai fazendo, eu já tinha raciocinado antes de você, porque eu já compreendi esse assunto de análise combinatória? Eu sei. E análise combinatória é um assunto muito bom de se trabalhar e muito cobrado nos processos seletivos, tá? Questão de número 4 diz assim: um engenheiro construiu 3 casas de mesmo modelo e tamanho, uma junto da outra. Para a pintura dessas casas, contratou um profissional que poderia escolher a seu critério 3 dentre 5 cores. Você tem 5 cores e você vai escolher 3 para poder pintar as casas de maneira diferente. Continua o texto aqui.
Determine de quantas formas o pintor poderia escolher as tintas de modo que as casas fossem pintadas de cores diferentes. Me diga uma coisa, você tem lá 3 casas, tá? Daqui as casas. Casa 1, 2 e 3. Se você escolher verde, azul e amarelo, se você pintar verde, azul, amarelo, amarelo, azul e verde, verde, amarelo e azul, vai ter alguma restrição? Vão ser cores diferentes nas casas? Vão. A ordem vai importar? Não. Se a ordem não importa, eu estou diante de uma combinação. Quando a ordem não importa, eu estou diante de uma combinação. Então vai ser combinação 5 para escolher 3, ó. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. 5, 4, 3 fatorial, 2 vezes 1. Cancelo 3, ó. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Essa questão não tinha alternativa. Era só para responder, a questão ia dar 10. Questão de número 5 diz assim: a turma K do curso de Administração da Universidade Estadual do Ceará é formada por 36 alunos, sendo 22 mulheres e 14 homens. 22 mulheres, 14 homens. Então, você já sabe que o total é de 36, né? O número de comissões, formar comissões. Aí a primeira coisa que eu tenho que raciocinar contigo. Formar comissão, vamos fazer assim. Vou fazer uma comissão de 3 alunos da sala do 3º ano do ensino médio do Colégio Professor Vanques. Foi escolhido a Ana, o Beto e o Carlos. Se eu tivesse citado que a comissão era Carlos, Beto e Ana, ia deixar de ser a comissão? Não. Portanto, a comissão, ela é um caso de combinação. Por que é a comissão, caso de combinação? Porque a ordem não importa. Quando a ordem dos elementos não importa, é combinação. Quando a ordem altera o resultado, é arranjo. Muito bem. Falou em comissão, já sabe, é combinação. Aí ele diz assim: o número de comissões que podem ser formadas com alunos desta turma, tendo cada comissão 3 componentes, beleza? E sendo assegurada a participação da representante dos 2 sexos. Olha aqui, ele quer que você forme a comissão com 3 participantes e que nela tenha homem e mulheres. Não pode ter só homem, nem pode ter só mulheres. Aí você fala assim: eu não sei por onde começar esse exercício, eu vou lhe ensinar. Você vai calcular a comissão total. Seria o quê? Uma combinação de quanto? 36 escolher 3, ó. Qual o total de comissões? Pensa comigo para você não ter dúvida. Essa linda essa questão, ó. Total de comissões que você poderia formar seria 36, porque são 36, não são? 36 alunos? Para escolher 3. Tá. E você vai diminuir, quando uma comissão for só de homens, ó, só homens, como é que ficaria só homens? Comissão, quantos homens tem? 14, escolhendo 3. Só mulheres seria 22, escolhendo 3. Olha que legal. Então você vai fazer como? Para você garantir que não tem só homem, não só mulher, você vai diminuir, ó. Você vai fazer a combinação 36, 3, menos quem? Só de homem, 14, 3, menos quem? Só de mulher, 22, 3. Você entendeu meu raciocínio? Se eu quero garantir a participação de homens e mulheres nas comissões, eu tenho que eliminar as comissões só com homens e comissões só com mulheres. Comissões só com homens são quantas? 14 para escolher 3. Só de mulheres, 22 para escolher 3. Esses 2 grupos ficam fora, porque senão você não tem comissão mista. Agora, deixou de ser um exercício de raciocínio, você vai simplesmente fazer uma questão algébrica, só cálculo. Você vai fazer combinação 36, 3. Vai ficar 36 fatorial sobre 3 fatorial, 33 fatorial. Isso aqui vai ficar 36. Vai ficar uma conta grande, né, Vantes? Vai. 35, 34, 33 sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 33 fatorial. Eu vou cancelar aqui. Quando você fizer esse cálculo, 36, 35, 34 dividido por 6, você vai encontrar 7.140. Eu vou me adiantar aqui, fazer esse cálculo para você, para facilitar a nossa vida, tá bom? Faça o próximo cálculo. Próximo eu vou fazer o 14, 3. 14 fatorial, 3 fatorial, 11 fatorial. 14, 13, 12, 11 fatorial.
sobre 3, 2, 1, 11 fatorial. Cancelo aqui. Quando você fizer o 14, 3, você vai encontrar 364. E o último cálculo que você vai ter que fazer é a comissão só de mulheres. Comissão 22, 3. 22 fatorial. 3 fatorial, 22 menos 3 é 19. 22, 21, 20, 19. 3, 2, 1, 19. Cancelo. Quando você fizer esse cálculo, 22 vezes 21 vezes 20 dividido por 100, você vai encontrar 1.540. Bom, eu calculei todo mundo. Eu vou fazer a conclusão aqui, ó. Vou fazer a conclusão aqui. Vanks, essa questão é muito bonita. Eu também acho. Qual é a conclusão? Você vai pegar o total de comissões, quanto que deu? 7.140. Diminuir de uma comissão que só tinha homem, que seria quanto? Só com homem, 364. E diminuir as comissões que só tinham mulheres, 1.540. Vamos ver quanto é que dá isso. 7.140 menos 364 menos 1.540. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 5.236 possibilidades. A sua resposta na questão de número 5 seria a letra D de dado. Uma questão lindíssima para que a gente possa reforçar a nossa condição de contumazes matemáticos na área de análise combinatória. Eu não me dou por satisfeito com essas 5 questões. O nosso tempo ainda tem um espaço para trabalhar e, como sabia que ia dar tempo, eu montei mais algumas questões de atividades complementares para você. Veja, aqui já não está na apostila, você vai fazer junto comigo para que você reforce ainda mais essas questões, tá bom? Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? Bom, o que é que a gente tem aqui? A gente tem uma situação que tem: considere todos os números de 4 algarismos distintos formados por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos números podemos criar? 4 algarismos, ó. 1, 2, 3, 4. Lembre-se que aqui não entra o 0. Não pode ser o 0 na primeira posição para formar número. Ele pode entrar para fazer senha, fazer placa de automóvel, agora para fazer números não. Quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ficar, ó, 7, 6, 5, 4. Como não pode ser o 0 aqui, fica 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5, 180. 180 vezes 4, 720. Ok? Beleza, mais um aí, Vanks. Uma sala conta com 20 alunos. 3 desses alunos serão escolhidos para representar a turma em um seminário sobre educação. Qual o número de possibilidades para formarmos esse trio? Escolher elementos para representar uma sala? Combinação. 20 escolher 3? 20 fatorial sobre 3 fatorial vezes 20 menos 3, 17 fatorial. 20, 19, 18, 17. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 17 fatorial. Cancelo aqui, ó. Eu posso simplificar 3 vezes 2, 6, com 18. Ó. Ficaria quem? 20 vezes 19 vezes 3. 20 vezes 19, 380. 380 vezes 3, 1.140. Essa seria a nossa questão de número 2. 1.140, confere. Coloquei mais uma aqui. Essa questão aqui eu vou deixar na tela para que sirva como um desafio para que você possa fazê-lo. E a gente continua na próxima aula trabalhando o capítulo seguinte, que também aborda a parte da análise combinatória para um fechamento. Em seguida, nós iremos estudar binômio de Newton, triângulo de Pascal e probabilidade. Um grande abraço.